Os que não acabam, eu já sei que vocês vão destacar isso mesmo, então eu já dei spoiler. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Felipe, vocês? amigos. Hoje eu não vou nem fazer textão de abertura, assim, vou te dar boa Dispensei. tarde. Não, porque hoje a coisa está fragmentada, né? A gente precisa falar do que aconteceu ontem à noite, mas a gente precisa projetar também, porque é um jogo que não acaba. Isso vale para o Palmeiras, isso vale para o São Paulo, isso vale para a turma da Sul-Americana também, né? O que aconteceu com o Flamengo hoje, o Flamengo está dando continuidade à Conmebol também e a discussão vai continuar. Então vamos ponto a ponto que hoje a coisa está retalhada. Tem para todos os gostos hoje, né? Tem, Hoje tá tem. uma delícia. Felipe Melo. Tá dando audiência aí, Boa criança? tarde. Quero saber. Com certeza meu filho tá... Faz favor, hein? Temos 4 que estão assistindo, não tem as dúvidas disso. Cada me ligou, um em um ponto. O Lineker me ligou agora, falou assim, meu filho já tá vendo papai aí na televisão ou não? Então, Lineker, por faz favor de cada um em uma televisão. Exatamente. É isso aí. Bom, eu acho... Temos muito que falar, sobretudo esse jogo de ontem do Flamengo, né? E deixando o clubismo de lado, como realmente sendo muito realista, foi muito prejudicado, né? Muito prejudicado, tem muito que falar. Aquela falta do Plata, eu achei até que foi pênalti no Plata, depois vi o lance, parece que foi fora da área, mas expulsão totalmente injusta, o que não tira o mérito, né? Deles diminuírem o placar no final. Eu acho que o Flamengo não pode cochilar como cochilou no final. O Flamengo poderia, inclusive, fazer o 3-1, mas, de fato, foi uma expulsão totalmente injusta que tem que ser falado, tem que ser cobrado. E se eu tivesse no campo, eu acho que eu teria pego o juiz no colarinho e falei assim, vamos lá, não pode expulsar, porque, de fato, não pode. Não pode existir um árbitro vir dentro do Maracanã, a torcida do Flamengo em peso, 70 mil pessoas no Maracanã e fazer o que fez. Isso não existe, não existe. Eu gosto muito que você fala, eu acho que eu pegaria. Eu também tenho essa... Seriam 2 expulsos, né? Seriam 2 expulsos. Com uma certa razão. Seria o Plata e o Felipe Melo. Lozete, boa tarde. Boa tarde, Mari, Lino, Felipe. Às vezes a gente fica tentando colocar um rótulo num jogo, né? Uma etiqueta, uma manchete, uma palavra só. E o jogo acontece tanta coisa. Então eu estou vendo essa frustração do Flamengo, muito porque começou fazendo um jogo extraordinário, um gol com 15, 16 segundos, um primeiro tempo avassalador e termina ganhando só de 2-1. E aí muitas pessoas tentando identificar qual foi o problema. Mas a frustração, o resultado final foi culpa dos gols que o Flamengo perdeu, foi culpa do árbitro. É tudo ao mesmo tempo, né? Os fatores vão se somando e é isso que foi construindo o final de jogo com uma cara totalmente diferente do início, né? Com o Estudiantes fazendo o gol, dando a impressão de que poderia até conseguir coisa melhor se tivesse um pouco mais de tempo, porque o Flamengo ficou abalado com a expulsão. Me parece que fisicamente já estava um pouco abalado, me parece que não conseguiu fazer a transição de um momento do jogo para o outro, de quando não conseguiu mais pressionar, roubar a bola, atacar, sufocar o adversário, para um instante do jogo, para uma outra etapa de um jogo, quando você tem que ter um pouco mais de controle de bola, tem que diminuir um pouco o ritmo do jogo, jogar com a vantagem, aceitar aquele 2-0 que parecia pouco pelo que foi o jogo, mas era melhor do que acabou sendo 2-1. Então, os jogos têm todos os fatores e a soma deles é que constrói o resultado final de uma arbitragem muito ruim mesmo. O lance da expulsão é uma coisa assim... porque não é nem o tipo de lance que árbitros do continente, árbitros desta competição, costumam punir. Nem se o Plata tivesse feito a falta, mas uma falta sem intenção de dar o pisão, sem intenção de machucar o adversário, não é o tipo de lance, sabe, que árbitros desse perfil, que torneio desse perfil costuma penalizar dessa forma. Então, uma arbitragem muito, muito ruim. Essa jogada eu até achei que poderia uma jogada de VAR, tá? Eu já vi muitos atletas serem... Mas isso não condiciona o árbitro, não pode condicionar o árbitro a expulsar depois o Plata na jogada que ele sofre a falta. Você acha que ele está dando aquele cartão de antes? Eu acho que pode atrasada. ser. Pode ser. Uma marcação atrasada. Pode ser. E assim, como foi a falta fora da área, eu até imaginei que fosse foi pênalti claro no Plata. E como foi fora da área, o VAR não pode chamar, porque ele deu o segundo amarelo pro Plata. Então, o VAR não pode chamar. Mas assim, nós temos muitas jogadas polêmicas. Tem a jogada no Samuel Lino, pode discutir se foi pênalti ou não. Tem uma jogada que, se eu não me engano, a mão o zagueiro bota a mão na bola antes da expulsão do Plata. Aí parece que, não sei se tem uma câmera que pode realmente, se foi ou não foi mão. Eu tive uma sensação que foi pênalti para o Flamengo, que foi mão. Então, assim, muitas jogadas discutíveis, assim, que não realmente... Tem o braço no gol do Estudiantes. No gol, exatamente. Dá para discutir, bateu nas costas ou no braço. Agora, para falar do Flamengo, o Flamengo começou avassalador e é mais assim, chover no molhado falar desse Flamengo, porque é um Flamengo que, jogando em casa,
assim, ele é pressão alta e o Flamengo tem bola no pé, o Flamengo tem ataque ao espaço, assim, é uma soma de situações. Agora, o Flamengo precisou ter um pouco mais de inteligência no final do jogo. Quando o Flamengo está com um jogador a menos, o Flamengo tem qualidade suficiente, mesmo com um jogador a menos, para o quê? Para tocar bola, ter posse de bola, né? Porque o Flamengo tem material humano para isso e o Flamengo não fez. E assim, tomou o 2-1 e poderia, inclusive, tomar um empate do jogo. Acho que um time como o Flamengo... Podia fazer o 3-1 também. Podia fazer o 3-1, mas um time como o Flamengo não pode tomar gol do Estudiantes. Não pode ter um cochilo como esse. Assim, né? Como o Pedro perdeu. O gol eu até entendo. Perder gol eu até entendo, porque o Pedro também fez um gol assim de manual. O gol que ele fez foi um golaço. Poucos atacantes fazem o que ele faz. Difícil, muito mais difícil. Difícil pra caramba. Ele sabe, mesmo de costa para o gol, ele sabe onde está posicionado, ele tem o senso de posicionamento muito apurado, né? Mas não pode tomar um gol desse. O Flamengo não pode tomar um gol desse, em hipótese alguma, sabe? O time que o Flamengo tem, o melhor time do nosso continente, não pode tomar um gol. Essa é a jogada que eu falo do pênalti, assim, que existe uma discussão. Para mim não foi, tá? Para mim não foi pênalti. Mas... O Bragantino teve um desse contra o Sport, né? No fim de semana, no Brasileirão, isso aí é pênalti. E deu pênalti. Deu pênalti, exatamente. Pênalti, exatamente. Por isso que cabe uma discussão. Mas o Flamengo foi amplamente superior. Um momento de cochilada que acabou tomando gol. Isso aí, para mim, é o que é complicado demais. Assim, para mim, é um absurdo isso. Me desculpe, é um absurdo. A Conmebol emitiu nota hoje pela manhã reconhecendo o erro do cartão. Não foi falta e, obviamente, como não foi falta, não era para cartão. Tem certeza que isso é fora da área? É fora. Segundo o VAR da Conmebol, segundo linhas traçadas e tal, é fora. Esse é o tipo de imagem que cada ângulo que você vê te dá uma sensação diferente. Exatamente. Né? Então, eles precisam escolher a melhor câmera ou fazer uma junção de análises de vários ângulos. Para mim, eu acho que estava fora também, mas você precisa olhar várias Não chegando à conclusão, fica a decisão de campo, né? Depois da expulsão, eles começaram a chegar, tá vendo? Antes de fazer o gol, eles chegaram, eles tiveram alguma oportunidade. Acho que o Flamengo tinha que cadenciar um pouco mais o jogo. Jogar realmente Libertadores. Cai no chão, catimba, dá um bico pro alto, arruma confusão com alguém. Isso é Libertadores, pede isso. Às vezes no final de jogo pede, de repente, dá um bico pro mato e cai no chão, sabe? Discutir com o árbitro, discutir com o jogador, que você vai ganhando tempo. Porque 2-0, poxa, 2-0 pra mim, eu coloco 90% como o Flamengo classificado. 2-1, pane, né? O 2-1 dá um pane. 2-1, um pane totalmente necessário. Agora, o Flamengo tem totais condições de chegar lá e ganhar o jogo lá. Esse time do Flamengo, é muito melhor que o Estudiantes. É muito melhor que o Estudiantes, sem dúvida alguma. Mas um gol dá muita esperança para o Estudiantes. Ontem o Flamengo foi dominante, né? Nos dois tempos, o Flamengo apresentou, como a gente já esperava, né? Porque ontem a gente fazia uma conta rápida aqui, nessa bancada, inclusive, a diferença de orçamento é de 1 bilhão de time. Então a gente já esperava que isso se confirmasse, né? 1 bilhão de reais separam as duas equipes. O Flamengo muito dominante. Os números na tela do jogo, muito dominante nos dois tempos, mas de entrar no jogo, quando o Flamengo tinha um a menos, né? Então, o Flamengo teve 61% de posse de bola a 39, finalizou 11 vezes. Esses números são só do primeiro tempo? É isso mesmo? Beleza. Então, é só no primeiro tempo. 11 finalizações a 3 certas para o Flamengo, 1 certa para o Estudiantes. O Flamengo trocou 261 passes certos a 144 do Estudiantes. Teve 4 escanteios, o Estudiantes no primeiro tempo nenhum. E o Estudiantes consegue 10 desarmes a 5 do Flamengo, né? Natural, pela posse de bola. Pela posse de bola, exato. No segundo tempo, a gente tem um jogo mais equilibrado em posse de bola, 51 a 49, ainda assim pró-Flamengo. O Estudiantes finalizando mais, são 7 a 5, mas certas 5 a 2 para o Flamengo. 198 passes certos, trocados pelo Flamengo, a 178 do Estudiantes, que consegue 4 escanteios a 2 do Flamengo. E aí a gente tem uma inversão na última estatística, 7 a 4 para o Flamengo em desarmes. Esses são os números da partida. Mas eu falava, no total então, 56 a 44, uma média, né? 16 finalizações a 10 para o Flamengo, 8 a 3 certas. 459 passes certos do Flamengo, a 322 do Estudiantes. 6 escanteios a 4 para o Flamengo e o Estudiante somou 2 desarmes a mais. 14 a 12 números da partida inteira. Mas eu falava sobre a diferença de jogo. O Flamengo jogando com 1 a mais, naturalmente, chamou o Estudiante. Só que em determinado momento, com 1 a mais não, 1 a menos, perdão. Em determinado momento, o Estudiante começa a gostar do jogo e cresce, né? E aí foi aí que você falou, podia inclusive ter achado o segundo gol. Exatamente, por isso que eu acho que faltou um pouco mais de experiência para esse Flamengo. E assim, faltou experiência para esse jogo, porque para esse Flamengo não falta experiência. É o time tricampeão da Libertadores.
né, que está brigando aí para ser o único time no Brasil com 4 títulos de Libertadores. Então, assim, esses atletas estão acostumados, mais do que jogar Libertadores, a vencer. Então, não pode dar um mole desse, sabe? Assim, é um momento realmente de usar da inteligência, usar da sabedoria, e muitas vezes um bico pro alto, muitas vezes até mesmo uma confusão para você ganhar tempo. Porque a catimba, quando ela é feita pelos uruguaios, pelos argentinos, eles vêm aqui, Paraguai, a catimba fala, Paraguai, a gente fala, caramba, os caras catimba, olha que pô, os caras conseguem levar o resultado, conseguem entrar dentro da mente da equipe adversária, e foi isso que faltou pro Flamengo. O Flamengo tá ganhando de 2. Eu acho que se faz isso, poderia inclusive com -1 sair com 3-0. Deixa eu pegar o teu gancho agora, que foi perfeito. O Eduardo Domingues, ontem na coletiva, acho que o Galhardo falou sobre isso também, ele de alguma forma fala que entendeu o que é o jogo. Com a temperatura do final da partida, ele entendeu o que é o jogo. Entender o que é o jogo na cabeça deles, imagino eu, é algo parecido com, não é futebol, não é só bola no chão, não é envolver o adversário, é a temperatura do jogo. É a temperatura do jogo. Foi quando o River cresceu, foi quando o Estudiantes cresceu ontem, quando a temperatura do jogo mudou. E isso é que me preocupa no jogo da volta do Flamengo. Mas os dois compreender a temperatura. Mas os dois times argentinos mudaram, inclusive, taticamente no intervalo, né? E aí talvez a compreensão do jogo passe pela temperatura, que os argentinos sabem elevar ou baixar de acordo com a conveniência deles, mas passa também pelo entendimento, por exemplo, de que o Varela era uma peça ofensiva que talvez tenha surpreendido o Estudiantes no primeiro tempo. Talvez não, surpreendeu. Né, concordo um lateral com você, concordo. Que chegou com muita liberdade, muitas vezes, não só para fazer o gol, mas para articular jogadas. Era um homem jogadas, surpresa, né? Concordo. O Flamengo o gol é lateral para lateral. O Flamengo tinha tanto a bola que os dois laterais muitas vezes estavam ao mesmo tempo apoiando. Mas na origem da jogada, no desenho planejado, dava para ver claramente que o Ayrton Lucas era muito mais próximo dos zagueiros e o Varela com muito mais liberdade, trazendo o Plata para dentro. Só que o Flamengo dominava tanto o jogo que o Ayrton começou a perceber que tinha a possibilidade de fazer essa ultrapassagem. E o Samuel Lino começou a trabalhar por mais uma opção, mas o desenho inicial tinha ali o Varela. E, ao contrário do River, que começa com uma linha de 5 contra o Palmeiras e muda para uma linha de 4 no intervalo, o Estudiantes faz o oposto, né? Começa com 4, põe um quinto homem para defender esse avanço do Varela, mas também para poder dar um pouquinho mais de liberdade para jogadores fundamentais. Não adianta nada até os 20, 25 minutos do segundo tempo, né? O Estudiantes continua pior do que o Flamengo. E aí me parece que quando a parte física começa a pesar um pouquinho, o Flamengo começa a fazer substituições, o jogo não se igualou em momento algum, só naqueles 5 minutos finais. Mas começa a ficar menos, o abismo entre os times começa a diminuir. E aí eu acho que o Flamengo teve uma certa... aí que eu falei, e o que o Felipe também já tocou. Muda a cara do jogo. Você tem que se adaptar a uma nova realidade que o jogo está te oferecendo. Olha, eu fui dominante durante 45, 50, 70 minutos. Não consegui fazer mais do que 2 gols. Tudo bem, faz parte do jogo. 2-0. Agora nós vamos trabalhar com outra realidade. Dependendo, nenhum nós vamos jogo fazer... é igual 90 minutos. Exato. Todo jogo muda. Exato. Todo jogo muda. E aí entra o grande treinador, né? É o grande treinador de entender o jogo, as circunstâncias do jogo, eu tenho que mudar agora. Eu falei na GTV, quando nós estávamos depois da transmissão, no pós-jogo de River e Palmeiras, e eu falei, muito da vitória, principalmente no primeiro tempo, foi o que o Abel fez. O que o Abel fez? O Abel deu um nó tático com o Galhardo. O Galhardo foi entender isso aí no intervalo e mudou as peças. Porque o Galhardo, ele muitas vezes começa com uma linha de 4 no meio campo, então ele tirou uma peça de meio campo, trouxe para a zaga e começou com 3 zagueiros. O que o Abel fez? Tirou um ponta e colocou um meio campista. Acabou. Acabou com o River Plate. O River mudou no segundo tempo e essa mudança do River no segundo tempo foi melhor, tanto que o River conseguiu fazer um gol e foi melhor. A mesma coisa que o Felipe Luiz. O River quis ter sobra para o Flaco Lopes e Vitor Roque e perdeu o meio campo. A mesma coisa com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz deu um nó no primeiro tempo. O que o Felipe Luiz foi, e uma boa parte do segundo tempo. Assim, não estou comparando, pelo amor de Deus, sem corte que eu não estou comparando, mas me lembrou o Barcelona com o Daniel Alves. Que muitas vezes, quando pegava time que estava muito recuado, ele chegava, vinha o lateral pela esquerda, metia a bola do outro lado, ele fazia gol, ou ele cruzava para o outro lado. Então, assim, são dois laterais que entram como 2 homens mais para atacar. E isso é difícil pra caramba para o setor defensivo marcar, porque o setor defensivo, você tem Pedro. Sim.
que é um cara que, querendo ou não, tem um ótimo porte físico. Na hora que ele fez o gol, tem 2 caras tentando marcar o Pedro. Então ele segura 2 caras. Aí você tem mais Samuel Lino, aí você tem Plata, aí você tem um lateral. Arrascaeta. Os caras vão marcar, os caras não sabem quem marcar. São meias. Exatamente, não sabem quem marcar. De La Cruz, que muito foi falado, né? E aí eu tenho que. Aspas para esse atleta que foi falado assim, o Runco, né? Mas o jogador que saiu o áudio, esse jogador tá morto, não vai poder jogar. E demonstrou que não é isso. Está muito bem fisicamente, fez mais uma bela partida. Esse é o motor do time do Flamengo, né? Então, assim, é muito difícil. Volta para o Felipe, difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Danilo no final fez sentido para você? A entrada do Danilo? Não, eu acho que teria que colocar mais um centrocampista, sabe? Eu colocaria mais um centrocampista, assim, para nós termos dominância, para o Flamengo ter dominância no meio-campo. Sabe, com posse de bola, de repente um passe mais de profundidade. Eu sou mais a favor de ter a posse de bola e não com a bola saindo, porque o Danilo é um jogador muito técnico. Então a bola, quando vem do pé dele lá de trás, vem uma bola super redonda. Mas não é isso que o Flamengo estava precisando. O Flamengo precisava, naquele momento, de ter dominância de partida, de ter posse de bola, né? Principalmente depois da expulsão, cara. Assim, não foi o que o Flamengo fez. Eu acho que fez sentido, mas deu errado. Essas foram Ele coloca o Danilo para defender cruzamento. Aos 41, já na reta final do jogo. Porque o Estudiantes tem mais um centroavante, ele tem um jogador a menos, ele sabe que a bola vai ficar sendo cruzada o tempo todo, ele fala, vou colocar um que vai me ajudar a defender a bola aérea. Mas o Estudiantes levou vantagem na bola aérea e fez o gol. Então, eu acho que fez sentido, mas não deu certo. O Saul sai aos 18 do segundo tempo. Aliás, você falou de Danilo, muito técnico. Que jogo fez o Saul, hein? E o Alan entra no lugar. Ele e o De La Cruz, né? Aos 27, o De La Cruz no áudio, o Felipe estava falando, e eu estava lembrando, era alguma coisa tipo, quem quer para jogador tem que repensar, porque para jogador de futebol não dá mais. Eu acho que dá, hein? Aos 27, eu acho que dá. Queria no meu time. Aos 27 do segundo tempo, o Arrascaeta sai para a entrada do Luiz Araújo e o Pedro sai para a entrada do Bruno Henrique, que logo na sequência toma um amarelo, né? Aos 41, o Samuel Lino sai para a entrada do Danilo. Essa foi a substituição que o Lino consultou aqui e eu tô de acordo. Samuel Lino, então, sai para a entrada de Danilo aos 41 do primeiro tempo. A gente tem algumas polêmicas aqui, aliás, a gente tem todas as polêmicas para analisar uma a uma, mas só porque a gente começou a falar... Felipe, eu tomo muito cuidado com a afirmação a arbitragem condicionou o jogo. Porque eu acho que quando a gente fala isso... A gente dá a entender que o jogo foi perfeito e o resultado só não aconteceu exatamente por alguma ação de erro da arbitragem. A gente pode usar isso para o que viu ontem? Eu acho que para esse time do Flamengo, não. Esse time do Flamengo, com -1, não pode tomar gol desse time. Não pode. Assim, o Estudiantes é um bom time, time argentino, mas o Flamengo é amplamente superior, mesmo com um a menos. Então, assim, não condicionou porque o Flamengo poderia ter feito 3, 4, poderia ter feito, inclusive, o terceiro depois da expulsão. Então, não creio que tenha condicionado. Foi um erro grave, o Flamengo tem que correr atrás disso. Como eu já falei, se eu estou em campo, eu tentaria tirar o cartão, alguma forma, brigava, eu ia pelear de uma forma... Porque realmente aí o Flamengo tem que ir usar dos seus recursos porque tem que tirar esse cartão, porque o Plata é super importante para o jogo da volta. O Flamengo precisa tirar esse cartão. E, se eu não me engano, quando o Dedé ainda jogava no Cruzeiro, teve 2018, a Conmebol tirou a expulsão do Dedé, então abre precedência para poder tirar o cartão do Plata também. Mas não creio que tenha condicionado, não. Condicionar, eu acho que leva muito a essa conclusão, né? Não fosse a arbitragem, a gente veria um outro jogo. De fato, também veria, mas eu tô contigo. Acho que o Flamengo podia ter apresentado mais. E aí, o segundo amarelo, que termina em vermelho pro Plata. E vou te falar, eu até gosto, desculpa, Mari, eu até gosto desse, assim, isso aí mostra a intensidade desse Flamengo. O Plata, ele é expulso com 82 minutos, quando ele faz uma pressão pós-perda, com 82 minutos. Esse é o segundo que dá. Sabe? É o segundo cartão. Então, assim, ele poderia muito bem falar, eu não vou nessa bola, não. Estamos ganhando de 2-0, não vou nessa bola, não. Ele foi lá, isso é intensidade. Eu gosto de jogador, prefiro de jogador que, de repente, peque por querer mais do que propriamente não querer. Sabe? Que peque pelo excesso. Isso é o Flamengo. Esse é o Flamengo que todo mundo quer ver. Que, independente da expulsão, foi o Flamengo que, com 82 minutos, o cara vai lá na pressão pós-perda e tenta roubar a bola. O cara que tem intensidade para marcar.
É por isso que o Flamengo é O temido. Flamengo sente muito mais a vontade correndo para frente do que para trás, né? Porque a gente fica pensando assim, uma dupla de volantes, Saúl e De La Cruz, é suficiente para jogar um jogo desse porte, um mata-mata de Libertadores, sendo que nenhum deles é um volantão, um número 5, nenhum deles tinha um poder que tinha, por exemplo, o Felipe Melo de tomar conta daquela região de campo, características totalmente diferentes, e o Felipe fazia muito mais coisas além disso, tanto para frente como para trás, mas a origem, né, do jogo. E aí você percebe que o time é treinado para que quando o Flamengo perde a bola no campo de ataque, os dois volantes correm para frente, eles não correm para trás. Eles correm para tentar fazer justamente esse perde-pressiona, para recuperar a bola no campo de ataque. Se eles tiverem que correr para trás, aí entra uma zona de desconforto, porque nenhum desses jogadores é suficiente, treinado para, sabe, vou correr para trás, vou proteger a área, vou marcar, vou ficar fechadinho. Só que chega uma hora que o jogo começa a te pedir outra coisa, porque você não tem mais esse fôlego. Porque muitas vezes você corre para frente, mas não consegue recuperar a bola. O time consegue sair. Foram poucas vezes. Mas a gente pode ver, se a gente rever o primeiro tempo inteiro, situações em que o Estudiantes conseguiu invadir o campo de ataque com 4 contra 3, 4 contra 4. Só que o Flamengo se reorganizava de maneira boa e defendia muito bem a sua área. É um time treinado para isso. Quando o Felipe fala que aos 82 minutos o cara vai fazer isso, é porque é a zona de conforto, entre aspas, do Flamengo. É o que ele gosta de fazer. É o jogo, né? Concordo com tudo que você falou. E é isso. Esse Flamengo é isso. Assim, quando você correr para trás é muito pior. Correr para trás é muito pior. Então, assim, quando você... O pressão pós-perda, ele dura de 6 a 7 segundos. 8 segundos. De 6 a 8 segundos. Passou 8 segundos. Se você não conseguiu pressionar, não conseguiu roubar a bola, pode correr para trás. Porque algo está errado. É porque o time adversário conseguiu sair dessa pressão. Então, você corre para trás. Então, essa é a inteligência que o Flamengo tem que ter e todos os times que fazem pressão. Retoma as linhas. Entender que 7, 8 segundos não recuperou a bola, todo mundo para trás. Opa, vamos respirar um pouquinho, porque também você pode respirar e pode marcar sem a bola, de boa, tranquilo, eu estou marcando aqui, né, deixando ele jogar, deixando eles pensar um pouquinho aqui, mas eu estou recuperando o fôlego para daqui a pouco ir lá e fazer a pressão novamente. Você falou do De La Cruz, eu gosto dele também, acho bom jogador, acho que ele tem essa característica de repor se você precisa, de ocupar espaço se é necessário, de dividir quando é conveniente, mas o que falta faz o Jorginho, né? O jogo de ontem era o jogo do controle, é uma pena o timing do que está acontecendo com o Flamengo, porque ontem era o jogo do Jorginho e talvez na Argentina seja o jogo do De La Cruz, né? Então, os jogos mudam de cara e o Flamengo não tem o jogador na hora certa. Uma pena, porque ontem, aquilo que o Felipe falou, era o jogo para o controle, era o jogo para a cadência, era o jogo para tomar conta e ser inteligente. Mas eu acho que vai ser muito o jogo do Jorginho lá também, porque é o jogo da pilha e o cara frio, cara que vai tirar o ritmo, cadenciar, organizar o time a partir de, não do clima, do que o Estudiantes vai tentar impor ao jogo, mas sim olha, o nosso jogo é esse, a bola vai passar no meu pé o tempo todo e eu vou dar o ritmo, porque se ele estiver bem, se ele estiver apto fisicamente, acho ruim voltar logo nesse jogo, né? Não sei se caso ele esteja à disposição, ele já vai ser titular de cara, talvez não. Mas se o Felipe puder contar com ele, eu acho que ele vai ser super importante, super importante. Nesse caso, eu tô com o Nino também, porque assim, o Jorginho é um cara que tem muito controle de jogo. Mas o jogo lá vai ser porradaria do início ao fim. Mas não tenha as dúvidas disso. Os argentinos vão cativar, vai ser assim, ele é frio, mas precisa de um cara que marque muito bem. Um cara que dê carrinho, um cara que chegue no ataque. E o De La Cruz, que não, ele é um boxe-to-boxe. Sim. É um cara que marca muito, mas chega no ataque também. O Jorginho é diferente. Assim, não se compara a qualidade de bola no pé e a leitura de jogo, né? Principalmente quando o Jorginho é um volante... Assim, que qualquer equipe quer ter, não importa a idade. É totalmente diferente. Foi o segundo melhor do mundo. Então, assim, mas para esse tipo de jogo, eu acho que, por mais que o Jorginho é muito importante, mas precisa de um cão do lado dele. Alguém que vai morder o tempo todo. O Jorginho não é esse atleta que morde. Quem é esse cão? Nem é o Saúl. Para mim, o De La Cruz. O De La Cruz pode fazer esse trabalho e faz esse trabalho. Tá, e é outro também, é uruguaio e sabe entrar na mente dos caras. É um cara que jogou na Argentina durante muito tempo também, no River. Então, assim, eu joguei contra ele, eu provei disso aí. Sabe? É um cara que entra na mente mesmo, tá toda hora falando e briga e dá carrinho. Então, assim, esse é o jogador com o espírito realmente do Flamengo e, sobretudo, para a Libertadores. Perfeito. Se é Felipe que está falando isso, né? Vamos ouvir o áudio do VAR, então, sobre, primeiro, a expulsão. A gente tem algumas polêmicas, né, nessa partida, mas eu acho que a mais marcante foi a expulsão do De La Cruz e a gente tem o áudio do VAR. Vamos ouvir, então. Do Plata, perdão. Ih, rapaz. Sigue. Cuidado. Sigue, vamos, sigue, cuidado con los brazos, vamos. Sigue. Sigue la entrada. ¿Quién?
Sigue adelante, por favor, que es esta 50, afuera del área. 50, lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Quién patea? ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Estoy viéndole al revés. Ahí no puede entrar. Juega balón el 50. Permiso. Bien, Sí, fuera del área. Se... Sigue adelante. Espera. Sí, fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Nada. Sí, vamos. Não tem O que como nós vamos entrar aí. discutir aqui é a regra. O que nós vamos discutir aqui é se o VAR deveria poder intervir num segundo cartão amarelo que vira cartão vermelho. Esse para mim é o grande debate. Ah, eu não posso interferir em cartão amarelo. Ok, mas e se esse cartão amarelo é um cartão vermelho? Porque é o segundo. Vale a pena alterar a regra para que... Porque claramente para mim o VAR está dizendo o seguinte, olha, ele fez bobagem, mas eu não posso chamar porque foi fora da área. Então não existe, não é pênalti e não é cartão vermelho direto. Então eu não tenho como me meter. Então, assim, é justo que exista a tecnologia e a tecnologia não possa intervir nesse tipo de lance, num segundo cartão amarelo que vire vermelho? Mas aí é uma alteração de regra. O VAR cumpriu a regra. Ele não poderia intervir nesse lance, porque ele chega à conclusão que foi fora da área e, pelo que a gente viu ali, está correto. Para mim, parece realmente que foi fora da área. O choque, o Plata não está inteiro fora da área, mas o pé dele, do choque, que toma o chute, né? Ele toma um chute, ele está fora da área. Então o VAR não tinha realmente o que fazer. Ali está fora da área. Ali, nesse caso, se não era um pênalti, não era um vermelho direto, de fato, o Se VAR fosse fica meio dentro da área, o VAR chamaria. E falaria, olha, eu acho que você errou porque foi pênalti no jogador do Flamengo. E aí ele poderia retirar o cartão e dar o pênalti. Mas me desculpa, assim, para mim foi uma fé muito grande do árbitro. Me desculpa. Do árbitro de campo. Do árbitro de campo. Foi uma fé muito grande. Não pode. Assim, é muito clara a jogada. Não tem, assim, quem tava olhando a hora, tava vendo a hora do jogo, o cara viu assim, caramba, falta pênalti. A primeira impressão que eu tive, assim, caramba, pênalti pro Flamengo. Também. Assim, então, não tem... Gente, aonde que isso aí é falta do Plata? O Plata, ele tira a bola e o cara chuta o Plata, cara. Isso é falta clássica, é aquele pênalti. Que o cara, obviamente que aqui não foi pênalti, mas a jogada que o cara tá na área e vai tirar a bola, não vê, o jogador vem por trás, tira a bola, e o cara chuta ele e cai no chão. É esse clássico, esse lance clássico. Aí vai lá, é pênalti pro cara. Isso é falta clássica para o Flamengo e ele expulsa o jogador do Flamengo. É má fé muito grande, o Flamengo tem que recorrer e esse cara tem que ficar sem apitar jogos há um bom tempo, porque realmente errou bastante. É um erro que não pode cometer numa quarta de final de Libertadores, não pode. Simples. E o Plata não faz o movimento. Ele, mesmo se ele não tivesse tocado na bola, nada justificaria o cartão amarelo aqui. E é inacreditável que ele não tenha dado o cartão amarelo no lance que a gente já mostrou, em que o Plata dá aquele pisão por trás. E tem, quer dizer, aí é um árbitro, se ele acha que aquilo não é cartão e isso é, cara, assim, que mundo ele vive? Mas se ele não toca na bola, é assolada. Não, porque ele não faz o movimento. Não, ele coloca o pé no movimento de chute do adversário. O adversário que chuta ele, a bola vem aqui, ele tira a bola, o adversário vai chutar e ele coloca o pé no movimento de chute do adversário. Mas Só ele que ele tenta toca chegar na à bola. Isso, mas ele toca na bola, acabou a história. Mas se ele não toca na bola, aí dava até para dar alguma razão pro árbitro. Eu até acho errado. Eu acho diferente. Eu acho que ele vem, como a bola está no alto, chuta a sola porque o cara vem de baixo. Não tem jeito, o cara chuta a sola dele. Ele não vem no pé no martelo, ele faz assim com o cara assim. Ele não faz o movimento. Exatamente, não faz o movimento para baixo, ele faz o movimento tirando a bola e o cara chuta a sola do pé dele. Ele toca na bola, não tem discussão, acabou. Mas se ele coloca o pé no meio do chute do adversário... Se ele faz assim com o pé martelo, mesmo que joga a bola, se ele faz assim, seria falta dele. Mas ele não faz assim, ele tira a bola, ele vem tirando a bola. Olha a imagem, olha lá. Olha, ele tira a bola. Não vale a discussão. Exatamente. Ele em nenhum momento ele bota o pé de cima para baixo, ele dá um bico na bola. Sim. Então, assim, é inacreditável essa expulsão. Inacreditável. O VAR não interveio, mas é o que o Alê falou. Ele está ali para ajudar o tal do cara do campo que pode não ter visto direito um lance capital. Então, para que serve esse monstro chamado VAR, cara? Gente, toda hora que eu olho a imagem, eu acho que é pênalti. Eu também acho que é dentro, tanto que eu até concluí. Toda hora que eu vejo essa imagem, eu acho que é pênalti, Flamengo. Não, quando eles chegam à conclusão
né, que a gente mostrou ali o vídeo do VAR, tem uma câmera que é a câmera do impedimento. Está exatamente alinhada e ali, quando eles chegam à conclusão que foi fora da área, eu concordei com eles. Antes, para mim, eu fico nessa. Cada ângulo me dá uma sensação diferente. Ali eu teria a mesma conclusão do VAR. Mas não te deu a sensação de que eles não chegaram à conclusão e não chegando à conclusão a decisão de campo ficou mantida? Não, eu acho assim? que eles falam claramente foi fora da área. Eles chegam a essa conclusão. Não, eles chegam à conclusão. Eles falam, foi fora da área, não posso intervir, não posso chamar. Boa. Agora é isso, não é um cartão amarelo, é um cartão vermelho, é uma expulsão. Cartão vermelho. Então, porque é o que vira, né? São dois amarelos. Pois é. Isso. Bom, outro lance, então, de polêmica de ontem. O pênalti, ou não, do Samuel Lino. A gente tem a imagem, então vamos ver. E aí fica aquela discussão. Mas aí qual que é o impacto? Qual foi a força? Qual foi? Tem um trança-pé. Opa! Aí, ó. E aí? Felipe? Eu acho, pra mim, de verdade, essa não marcaria pênalti, tá? Essa não marcaria pênalti. Já vi muitos lances disso aí, não marcaria pênalti. Mas é um bom debate. Se o árbitro marca pênalti, para mim não é erro. Não é, perfeito. Então, vai ditar a interpretação do árbitro no momento ali. Assim, eu não tenho dúvida de que a metade das pessoas falam assim, para mim isso é pênalti, para outros falam assim, irmão, para mim não é pênalti. Então... Por isso que tem que ter critério, né? Porque esse tipo de lance se repete no futebol a todo momento. Mas você tem jurisprudência para si e para não? No jogo do Bragantino com o Sport, foi sim. No Campeonato Brasileiro, está meio que assimilado que esse tipo de lance é pênalti. É pênalti. Por isso que vai da arbitragem no momento. É quase um critério, assim, o Campeonato Brasileiro cruzou a preferencial, tocou na lataria do outro, é pênalti, não importa. E nesse lance aí do Sport, tem até uma mudança de direção. Tem atacante malandro que está começando a atrasar a passada, no Brasileirão, né? Atacante malandro que está cruzando preferencial, atacante malandro que está atrasando a chegada na bola. Mas sempre teve, não teve não? Sempre teve. Mas é que agora estão dando a lei, antes não davam. Com o brasileiro isso aí é bem comum. Eu tendo a achar que é pênalti por uma única razão. Eu acho que você tem que levar muito em conta a intensidade da ação do defensor. Só que esse é o tipo do lance que você, em velocidade, se alguém te tocar, pode ser o mínimo toque. Você não vai conseguir parar em pé. Assim, se você tiver na transição, numa corrida, imagina que você está lá fazendo a tua corrida, alguém dá um toquinho mínimo no teu pé, você vai cair. Então, eu tendo a achar que é pênalti, mas eu não tenho certeza neste lance do toque. E nem em que momento acontece o toque. Não, o toque tem. Mas ele está entrando na área, né? Ele está na transição para entrar na área. O toque tem e é dentro da área. Então, se eu disser isso para você, o que você decide? Eu daria o pênalti. Eu também daria, e não pela intensidade, mas porque você parou uma jogada perigosa. Não, o que eu quero te dizer é do atacante cair. Quando o atacante Aí não é, porque eu acho que você está em velocidade. Isso. Quando o atacante escolhe cair, eu acho que é uma covardia muito grande com o defensor. Porque, entendeu? O cara está tentando te marcar, você tem como ficar em pé, tem como brigar, tem como sustentar. Às vezes atrasa para gerar o contato. Mas eu opto por cair. Isso acontece em vários tipos de jogada e o futebol brasileiro é muito permissivo com o atacante que escolhe cair, tanto dentro da área como fora. Então, o defensor sofre muito. Não me parece ser esse tipo de lance. Esse tipo de lance o cara não tem escolha. Ele está correndo, tomou um toquinho, ele vai cair. Não tem jeito. Os jogos de Libertadores, Felipe Melo, são mais pegados. Isso pode ser uma das justificativas para a arbitragem, por exemplo, em Libertadores, não marcar um pênalti como esse e no Brasileirão sim? Não, porque eu também no Brasileirão já vi marcar e não marcar pênalti. Vai de critério do árbitro. Na Libertadores também. E na Libertadores também vai de critério do árbitro. Mas eu acho que na Libertadores menos, não? Nisso aí, não, depende. Eu já vi, Então, assim, é discutível. Esse pênalti é discutível. Sabe, eu para mim, não marcaria pênalti. Mas também não reclamaria se tivesse marcado o pênalti. O que eu gosto de pensar se fosse contra o meu time, sabe? Contra o meu time. Cara, se eu estou em campo e acontece um negócio do meu time, eu vou reclamar? Eu reclamaria, obviamente, mas não é aquele negócio assim, cara, não é com aquela certeza que é pênalti. Então, gera um bom debate. Alguns vão pensar que é pênalti, outros vão pensar que não é pênalti. Assim, nessa jogada, não é um erro clássico, como, por exemplo, da expulsão. Eu aplico um outro raciocínio e aí, dessa vez, eu ia me lascar, porque a minha resposta seria não. Se fosse no meio do campo, você marcaria falta nesse lance? Então, no meio do campo, menos ainda. Então, que normalmente eu uso esse critério. Porque você vê o jogador também que é assim, não quer encostar, né? Sem querer também é falta, sem querer também é expulso, sem querer também tomar cartão. Tudo bem, mas você vê que o jogador faz assim para não encostar nele. Se ele na corrida acaba encostando, assim, no meio campo, menos ainda.
Eu não acho pênalti esse tipo de lance. Para mim, quase nem no nada brasileiro, é nem na pênalti. Lino, eu tô preocupada com a tua pelada, hein? Mas não é isso. Sabe o que é? Vale tudo na tua pelada? Não é isso. Não havia intenção nenhuma. Foi um acidente. E acidente não pode decidir jogo Mas de parou tamanho uma nenhum. jogada que tinha tudo para terminar em É um gol. acidente. Os jogadores estão correndo, estão na mesma passada. Tem cara assim, quando você muda o movimento, quando você chega no adversário, quando você tem alguma ação de interferir naquele movimento do adversário, ok. Mas ali na passada, os dois correndo, isso não é pênalti. Ou seja, 2-2, liga pro PC aí. Alguém liga pro PC. PC, então... E a jogada da Tua mão? pelada, Temos, isso é pênalti? Temos na mão Na ou não? minha, É. se eu estiver apitando, eu dou pênalti. Se eu enxergar o toque, Se né? você já for seria o que outro derruba. problema. Se você for o que Estragador de derruba. Na minha pelada, Eu não derrubo o Samuel Lino porque ele abriu uma distância de mim absurda. Eu não ia nem te ver o Felipe Samuel Melo é Lino. cartão nem amarelo para na minha pelada, a bola é minha, mas tenho certeza que é pênalti. Então, pronto. É isso Se aí. você é do Se você time é o que caiu. atacante. Claro. Você... Mas E se na não? pelada dele, ele é atacante. E na Você acha que pelada vai eu sou marcar atacante, alguém? eu que tô caindo Eu ali. sou o dono da Se bola. eu der pênalti, eu tiro o juiz e sai. E joga lá em casa também. Só falta eu ter que organizar a pelada e marcar o Samuel Pelo Lino amor de ainda. Deus, aí não, aí Jamais. Na minha pelada, se acontece aquilo ali, é hospital. A gente tem uma semana de CTI. A gente tem a nota da Conmebol, né? Isso, Lino já tinha dado aqui, né? Que a Conmebol já tinha se posicionado sobre... Saiu de manhã, tá rolando aí. Foi de manhã. A gente tem aqui a nota, deixa eu só achar que a... Tá, foi de manhã, que eu tinha esse texto aqui, mas a Conmebol reconheceu o erro nesse segundo amarelo que acabou virando vermelho pro Plata, né? O Felipe lembrou do caso de 2018, né, do Dedé, no Cruzeiro. Já é um sinal de que, de repente, o Flamengo consegue reverter O isso aí. Flamengo vai conseguir. Tem precedência para isso. Agora, eu queria ver, não sei se temos as imagens, do zagueiro metendo a mão na bola. O Lino falou que não foi, mesmo né? lance, Que terminou em gol do Estudiantes. Pra mim... Tem. Não, não foi antes da expulsão do Plata. Se bateu na mão, foi pênalti. Aquela bola do gol do Estudiantes, aquilo ali, a mão, não? Pra mim, é. Pra mim também. Eu também achei. Mas, mas assim, E ajudou a fazer o gol. Então, assim, porque tá com o braço muito no aberto. Brasil, o cara anula o gol na hora. Então, peraí, no Brasil a gente Esse é estaria o lance do gol do acertando, então. Estudiantes. Isso exatamente. Aí não dá pra ter certeza. Tem uma outra câmera que pra mim é muito claro que bate no braço. Então, me dê imagens. Ó, essa câmera pra mim é câmera. clara. Ó. É isso aí. E ele tá com o braço aberto. Ah, tá aí no alto, tá. Ele tá com o braço aberto. Pra mim, o gol deveria ter sido anulado. Tem outras tentar de imagens novo. mostrando que bate no ombro. Então, aí... esse é o problema. Cada imagem a gente pensa uma coisa. Agora, tem uma outra que é pênalti. Que aí também cada imagem, Que é o do Plata. que é o do Plata. Antes da expulsão. Antes da do expulsão. Plata ser Essa, pra mim, foi expulso, pênalti. O Flamengo teve tá uma na bola... área A não ser que direita. tenha alguma câmera que me mostre que realmente não foi. Pra mim, essa foi pênalti. É o bração do cara. É. Mas Como é que é o bração, o Lino? VAR não analisa isso. O VAR pula esse lance para olhar o lance do cartão amarelo. O VAR esse aí. É aí. É antes. Antes, pode. Antes, Isso é a antes. expulsão. Essa é a expulsão. Vem pra trás, vem pra Pode trás. ir antes. É antes dele ser Vai. expulso. É aí. Ai, Aê! opa. Aí. Aê! Pegou aqui, pegou, hein? É lance de Olha boneco, lá. é lance de boneco Ó, de posto. esse é pênalti. É pênalti. É pênalti pro Flamengo. Ou seja, pior ainda. Porque aí o VAR poderia... O VAR tem que funcionar... Ops, calma aí. Não tem expulsão, não tem amarelo, não tem nada. É pênalti. Aí Tem uma poderia, mexidinha né? na Claro, bola, podia né? reclamar da Por isso intervenção. que eu tô falando. Por isso, a não ser que tenha uma outra câmera que fale realmente... Ó, não colocou... nessa câmera, pra mim, foi mão e pênalti pro Flamengo. O cara tava com o colar do anjo ali. Ele fez um pênalti, deu um bico no Plata. Inacreditável. Por isso que eu falo, Imunidade cadê o total. É um VAR? absurdo, velho. Cadê o VAR pra trabalhar nessa hora, gente? É, Fala, agora, ali você, poderia. amigão, não tem expor. Você já fez uma cagada enorme de ter expulsado alguém que sofreu a falta. Deixa eu te ajudar Agora, não, aqui. deixa eu te falar, foi pênalti. Acabou. Antes aí. Eu né? Te chamava o libera. cara para dar uma espiada para dizer É não isso. foi pênalti, mas também não foi expulsão. Vou te E aliviar aí- dessa. O cara fala assim, aí, como chamou no VAR, pode ser, ó, não foi. Porque ao chamar no VAR, acho que poderia tirar o cartão. Ou seja, tudo bem, não foi pênalti, mas também não foi pra cartão. Ó, eu sei que eu vou dar falta. falta. Não, e o pênalti acabou. foi antes, né? É isso aí. O pênalti foi antes. Não, é o seguinte, na era do vídeo, é muito difícil aceitar uma atuação como essa, de uma equipe de arbitragem, né? Pô, você tem a tecnologia. Aí eu quero mudar. Por Você causa quer mudar o desse pênalti, eu quero mudar. Eu sou um ser humano, erro, então eu vou mudar. Nesse caso, o juiz, ele influenciou demais no resultado. Então condicionou o jogo. Condicionou o jogo. Então Porque tá. isso é pênalti pro Flamengo. Não a expulsão não condicionou, porque o Flamengo tem time e não
pode tomar gol mesmo com um a menos. Pra jogar não com um a pode menos dar uma no dúvida. Maracanã Agora, contra o Estudiantes. isso aí condiciona o jogo. Porque é 3-0, acaba o jogo, o Flamengo ia fazer 4-5. Ô, Ale, os tempos mudaram. Hoje em dia é videocirurgia. Isso é videocirurgia. Perfeito. Então, com essa videocirurgia aí, estamos mudando. Operado Tô sendo por vídeo. humilde para falar assim, eu errei. Ele influenciou e muito no Então, resultado do condicionou, jogo. sim, sim. Condicionou demais o resultado do jogo, porque foi pênalti, ele não virou pênalti, expulso. Inacreditável. O que você faria depois do jogo, Felipe? Depois do jogo, você tem um jogo de volta, né? Disse o Plata que já começou. complicado, O Plata falou que o jogo já começou da volta. Não, o jogo da volta começou antes mesmo de acabar. Na hora, o Danilo não Vamos apertando ouvir. a mão do árbitro, já começou o jogo. Não apertou, né? Tá certo Danilo, ele. Tá certo muito ele. certo, muito certo. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina no Maracanã por 2-1 nesse confronto de ida da Libertadores da América, confronto de quartas de final. A arbitragem, desse jogo foi simplesmente desastrosa, expulsando o Gonzalo Plata de forma vexatória, Uma expulsão ali realmente inexistente. Foi um absurdo que nós vimos esse árbitro fazer no Maracanã. Mas o confronto ainda está aberto e acredito que o Flamengo tem time para chegar na Argentina e vencer também o segundo jogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui. Afinal de contas, vencemos. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!